Francisco e falando, né? Se a Christian diz que é difícil falar, imagina para nós, né? Então, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo as nossas intuições e os pensamentos positivos de todos nós. Alguém recebeu um comunicado mediúnico hoje, porque a nossa palestra ela está prevista para 1 hora, que a Cristian acabou de falar, mas a gente precisa de uns 4 meses, né? Então a gente começa agora e termina daqui a pouco. Vamos lá, irmãos, tem bastante coisa disso para a gente conversar. Nosso tema... Ok, obrigado. A caminho da ressurreição, o aprendizado de cada um na estrada de Emaús. Hoje, nós não vamos tratar a nossa conversa como uma palestra. É uma troca de estudos mesmo, né? Eu vou trazer uma primeira parte de estudos bastante avançados, bastante atualizados em relação ao estudo do Novo Testamento. Vou deixar algumas dicas de livros, aonde que a teologia está buscando a interpretação hoje do Novo Testamento. Vamos passar rapidamente por essa primeira parte, mas ela é fundamental para o tema de hoje, né? Entender o que esse olhar moderno está trazendo sobre a interpretação dos temas evangélicos à luz do judaísmo, né? No entendimento do Novo Testamento, né? Nossos estudos estão baseados na irmã Hilda Pinheiro. Muitos de nós já conhecemos, porque ela é uma freira católica, ela tem doutorado, mestrado na Carta aos Hebreus, é uma estudiosa profunda do judaísmo e da Bíblia, mas também ela tem um trabalho grande de diálogo, né, ecumênico, tanto que ali numa foto ao lado, ela tem participado de diversas palestras com o Haroldo Dutra, né, e trabalha muito no meio espírita e outros meios também, né? Então ela conversa bastante com diversas frentes teológicas. E foi através da irmã Hila que nós chegamos numa tradição na Espanha que já passa de 100 anos, que há na Espanha uma força de estudo do Novo Testamento à luz do judaísmo, né? Esse padre, o Alessandro Dias Macho, nasceu em 1916, vejam, 6 anos após o nascimento do Chico, né? Ninguém nos diz isso, mas a gente deixa a ideia ir longe, né? Porque o Espiritismo pede para a gente pensar em tudo, né? E assimilar o máximo de informações que nós pudermos e expandi-lo para o infinito, né? Então nasce o coração fraterno do Chico Xavier no Brasil, para trazer toda a obra magnífica, como ele mesmo disse, né, diversas vezes, um carteiro, né, entre o céu e a terra, orientado por Emmanuel. Mas 6 anos após o nascimento dele, também na Espanha nasce uma pessoa muito especial. E esse padre, o padre Alessandro, ele com 16 anos ele concluiu o mestrado dele. E depois que ele foi... com 10 anos ele começou os estudos, ele sentiu uma força muito grande de estudar teologia. E sempre com um viés judaico. Padre, e depois formou uma grande escola de padres, mas estudando o Novo Testamento à luz do judaísmo. Nós que sabemos da reencarnação e sabemos que as reencarnações dessas mentes brilhantes são conduzidas por Deus e coloca Deus, né, em determinado momento, em situação e necessidades, essas encarnações como peças mesmo brilhantes num tabuleiro de xadrez, a gente fica imaginando o quanto tem de estudo, o quanto tem de descoberta para nós ainda alcançarmos, né? E ele, fundando essa escola, nós chegamos nesse livro que está aí, um livro muito importante para quem tiver interesse com pesquisa, para anotar, né? O método midrástico e a exegese do Novo Testamento. É um outro padre, que é o padre Agostinho de Lagua Pérez, e também fundador de uma concepção teológica moderna
do estudo do Midrash. O que esse padre diz, né, nesse livro, na introdução? Ele faz uma homenagem ao Alessandro, mas ele explica a importância do Midrash para o estudo do Novo Testamento hoje, né? Ele diz para nós: o Midrash é hoje um termo muito atual na investigação bíblica, por constituir um dos campos mais atuais e avançados no estudo sobre as origens do cristianismo e sua relação com o mundo judaico. A pesquisa espanhola nessa área de estudos midráshicos e targúmicos supõe, dentro do panorama do estudo internacional da Bíblia e do judaísmo, uma contribuição absolutamente pioneira e decisiva, pelo trabalho especial das descobertas e obras do professor Alessandro Dias Mártir, autêntico criador e promotor do que hoje poderia ser chamado de uma escola espanhola de targumistas e midrashistas. Deixo a referência, se buscando aí no Google, em vários locais, a gente consegue ter acesso a uma grande tradição da Espanha no estudo midrástico. E o que é o Midrash, gente? Alguém já ouviu falar em Midrash? É a primeira vez que nós estamos ouvindo falar, né? O Midrash é uma tradição judaica de estudo bíblico. Então, os rabinos, quando estudam Bíblia, eles aplicam várias ferramentas na interpretação. Uma delas se chama Midrash. E o Espírito Emmanuel faz isso com muita excelência também. O Haroldo Dutra Dias conhece muito isso também, né? A própria irmã ele. Então, é de fato uma riqueza muito grande a gente se aprofundar na Bíblia usando o recurso do judaísmo. O Midrash, ele está contido nessa palavrinha que está aí, pardes. O alfabeto aramaico, hebraico, não tem vogal, né? Só tem consoante. Então essa palavra pardes, a gente precisa olhar para as letras que estão maiúsculas ali, né? O P, o R, o D e o S. Isso é um acróstico, que significa o P, Peshat, que é a leitura, é a literal mesmo, né, do texto, a interpretação mesmo de cada palavra, da sua classificação semântica, né, a posição dela, se é verbo, se é substantivo, enfim. Depois tem o Remes, que é um significado alegórico, é um significado mais profundo daquilo que se está lendo. Depois tem o Drash, que é o buscar, procurar. Essa é a grande maravilha da pesquisa do estudo bíblico judaico, para se chegar na última camada que eles chamam de Sod, que é o segredo. Através das três primeiras camadas, desses três primeiros esforços, se chegar naquilo que de fato está por trás, por baixo da letra, como Paulo dizia, né? A letra mata, mas o Espírito é que dá a vida. Então, nossa missão ao estudar a Bíblia não é ficarmos presos na palavra, né? E na interpretação primeira ou primária, mas é descobrir muitas vezes aquilo que não está escrito diretamente. Então, para isso nós temos que nos aprofundar e aí está o sentido espiritual, né? Que é esse Sod. Mas por que isso é importante, né? Ter começado a trazer o Midrash? Porque essa escola espanhola, ela tem um olhar sobre o Novo Testamento extremamente interessante, mas desafiador para todos nós. Eles dizem e fundamentam isso, que ao contrário do que mais comumente nós estamos acostumados a olhar para o Novo Testamento, que não havia no Antigo Testamento um roteiro esperando pelo Cristo. Porque muitos de nós, e eu confesso que eu mesmo, né, nós imaginávamos que estava tudo escrito no Antigo Testamento, que estava tudo escrito nas Escrituras, e que o Cristo veio na época adequada do nascimento dele, mas fazer algo como se pudesse, eu vou usar uma palavra talvez um pouco forçada aqui, mas como se fosse um teatro, como se houvesse um roteiro já determinado no Antigo Testamento e ele veio apenas cumprindo aquilo que estava escrito a respeito dele. E não é assim. Não é assim, né? Então vamos ver. Olha como uma leitura mais profunda do Novo Testamento vai nos forçando a interpretações um pouco diferenciadas, né? Nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 32. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Olha o que Jesus diz para os discípulos: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e
3 dias depois ele ressuscitará. Mas olha o que está registrado pelo evangelista Marcos. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Em Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34, também outra frase, outro dizer de Jesus. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No 3º dia ele ressuscitará. E novamente o evangelista Lucas deixa registrado: os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Por quê, gente? Porque o profeta, os profetas, na verdade, né, do Antigo Testamento, quando deixaram registrados a intenção da vinda de um Messias, eles tiveram um insight que viria alguém especial, mas não está escrito na Bíblia de que essa pessoa passaria pela cruz. Em momento nenhum na vida de nenhum dos judeus a cruz era algo esperado. A maior surpresa que os discípulos tiveram, e todos que conviviam com Jesus e que acreditavam que ele era o Messias e por isso eles o seguiam, foi a cruz. Vejam, em Isaías, no capítulo 11, Isaías diz uma profecia sobre a vinda do Messias: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Messias precisava ser alguém à luz de Deus, como Moisés foi, um profeta que viesse para tirar o povo da sua escravidão, seguisse o caminho libertador que Moisés trouxe. Mas o que o Antigo Testamento diz sobre cruz e crucificação? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, está dito o seguinte: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, numa cruz, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Em momento nenhum a cruz estava prevista. A maior surpresa para aqueles discípulos foi quando Jesus foi preso. Eles esperavam um Messias, pela tradição judaica, que os levasse para a soberania do poder e os tirasse da escravidão, mais uma vez como Moisés tirou, mas naquele momento da escravidão do povo romano. Era isso que eles acreditavam, e foi nesse sentido que Judas tomou a ação que ele tomou, achando que Jesus estava morno demais, né? E que lento demais, e que essa revolução já demorou muito tempo, desde Moisés, 1200 anos esperando o povo pelo Messias. Agora, a cruz não estava. Eles não esperavam por isso, né? Então nós temos lá Isaías dizendo que o Messias precisa estar protegido por Deus, e o Deuteronômio dizendo que aquele que morresse pendurado no madeiro não tinha a proteção de Deus, ao contrário, era maldito por Deus. Mas aí Jesus morre, né? Na cruz. O que foi, gente, que mostrou para todos que Jesus era o Messias? Alguém quer me ajudar? Oi? Muito bem, parabéns. A experiência com Cristo Espírito, ele ter saído da morte, ungido por Deus e ter convivido com os discípulos e com todos, se feito visível por 40 dias, foi isso que trouxe ao coração daqueles discípulos a certeza de que ele era o Messias. Então, até Jesus
todos os mortos na madeira da cruz eram malditos. Com Jesus, porque ele foi o primeiro morto na madeira que Jesus tirou, que Deus tirou da morte. Então eles só tiveram uma certeza de que Cristo é o Messias com a experiência com Cristo Espírito. E aí tiveram que escrever o Novo Testamento para mostrar que, apesar de ter um judeu julgado e morto no madeiro, ele era o Messias. E é por isso que o Midrash se aplica no Novo Testamento, porque tiveram que fazer uma grande busca, uma grande procura no Antigo Testamento para buscar textos que demonstrassem que o Messias seria um servo sofredor, e para mostrar na experiência tanto da crucificação de Jesus, seja do batismo, sejam todas as passagens na vida de Jesus, de que ele era o Messias, mas contado de uma forma de Midrash. Ou seja, o Sod, o segredo do Antigo Testamento, que não estava escrito em local nenhum, é Jesus Cristo. Mas não está escrito diretamente naquela primeira fase do Midrash, que é a fase literal, que esse Messias esperado seria uma pessoa julgada e morta na cruz, né? Por isso a irmã Aila, num texto dela, ela nos auxilia. De fato, para a fé judaica, o Messias é aquele no qual está a plenitude do Espírito Santo. Portanto, afirmar que o ungido, o abençoado, tinha sido crucificado seria uma blasfêmia, já que era maldito todo aquele que tivesse sido pendurado em um madeiro. Por isso, antes da experiência com o ressuscitado, a morte na cruz seria a prova de que Jesus não era o Messias. Eles tiveram a certeza de que Jesus não era o Messias, por isso fugiram. Se eles tivessem a certeza, eles teriam ficado, porque ao ter o contato com Jesus Espírito, eles mudaram a vida dele completamente e fizeram todo o trabalho que tinham que fazer, né? O Midrash neotestamentário, quer dizer, do Novo Testamento, pode ser caracterizado como um Midrash de cumprimento. Em Jesus se cumpre, chega à plenitude, tudo que a lei e os profetas anunciavam. Não é de se estranhar que expressões como segundo as Escrituras, aconteceu como está escrito e outras equivalentes, se repitam no Novo Testamento. Os Evangelhos, como parte do que há de melhor tradição bíblica, são releituras da vida de Jesus após a ressurreição, quando os discípulos, iluminados pelo Espírito e pela presença do ressuscitado, reconhecem, à luz das Escrituras, toda a força reveladora da vida daquele homem. Dessa forma, esses relatos não são uma inverdade, mas manifestação de uma verdade mais profunda. Gente, a única forma de nós mudarmos as nossas vidas e termos a coragem para avançarmos na fraternidade, na caridade, nessa coragem que precisamos ter de apagar em nós mesmos, é preciso que um homem velho morra em nós, para que um homem novo surja. Um homem velho, a imagem do primeiro Adão, um Adão desobediente às leis divinas, um Adão que ouviu o projeto da serpente e foi desobediente com o projeto de Deus. Então o mundo tem nos trazido até aqui com muitas dores, com muitos sacrifícios, com muitos temores, com muitas guerras, por causa da desobediência do homem ao mandamento do amor de Deus em nossas vidas. Mas diz Paulo de Tarso, nós temos um segundo Adão. Esse segundo Adão é Jesus Cristo. Então, até o segundo Adão, o homem é fruto do seu próprio pecado. Um homem que não se fez à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do Cristo, no esforço da humanidade de ter um espelho, um guia e um modelo e mudarem as suas vidas, a terra muda. O bem sobre o mal depende da nossa força de vontade de acreditar num Cristo Espírito. Somos seres espirituais e temos diante de nós a vida eterna. Então, uma releitura que precisamos ter com o Novo Testamento, e por isso iniciamos agora a Estrada de Emaús, um trecho de Lucas, que é o último capítulo de Lucas. Vou passar um vídeo, tem pequenos trechos, depois a gente vai pegar um pouquinho de cada parte da passagem e vamos trazer um pouquinho o que a doutrina espírita nos exemplifica, e que está no sode dessa passagem de Emaús, né? Vamos lá.
Essa é a passagem da estrada de Emaús. 2 discípulos de Jesus, completamente desacreditados do que tinha acontecido, caminham para longe de Jerusalém. O próprio Cristo aparece com eles e caminha com eles e vai forçando que eles pensem, falem, e ele vai explicando as Escrituras e vai pedindo para que eles raciocinem e vai mostrando para ele o Midrash, vai mostrando para eles o Sod, o segredo das Escrituras. No fim do dia, eles já mais despertos pedem para Jesus ficar com eles. Essa é a nossa história. Estamos todos no caminho de Emaús, né? Então vamos passar um pouquinho. Eis que 2 deles, nesse mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia, distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. 60 estádios, gente, dão 12 quilômetros. Toda essa passagem de Lucas é um midrash, que ela começa de manhãzinha. As mulheres tinham ido ao sepulcro de manhã e eles terminam essa passagem de noitinha já, porque quando eles pedem a Jesus para ficar com eles. O que o Lucas está dizendo quando abre a passagem e diz que são 12 quilômetros? Olha, não leve ao pé da letra, o que eu estou falando para vocês aqui é um midrash. Ninguém faz uma caminhada de 12 quilômetros para levar o dia inteiro caminhando. Essa passagem toda de Lucas é um midrash, para mostrar para os discípulos desacreditados que há um sod nas Escrituras do Antigo Testamento, né? Muito bem. Uma estrada, 2 discípulos, Jesus auxiliando o caminho. Para nós, espíritos imortais, qual é a estrada de Emaús? Esse gráfico mostra para nós a nossa estrada de Emaús. Aqui nós somos espíritos recém-criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, e passamos aqui nos 3 reinos que antecedem o reino hominal, iniciamos nossa trajetória. Quando eu falo iniciamos, por favor, não somos espíritos, nessa ocasião, espíritos que sabemos da nossa individualidade, somos princípios espirituais. Kardec coloca no Livro dos Espíritos com E minúsculo. Kardec só grafa a palavra espírito com E maiúsculo a partir da pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Até a pergunta 76 ele está falando do princípio espiritual com os espíritos superiores, né? Então aqui a gente inicia a nossa jornada no reino mineral, passamos para o reino vegetal, passamos para o reino animal e depois ganhamos um princípio psíquico, ganhamos um pensamento contínuo e iniciamos uma jornada imortal, uma jornada a partir deste ponto eterno. Mas somos conduzidos pelo determinismo divino, o mesmo que nos conduziu daqui até aqui. Nós não tomamos decisões nenhuma até aqui, somos conduzidos pela inteligência do universo. E quando iniciamos a nossa vida hominal, também estamos sujeitos ao determinismo divino. Mas a partir do momento que nós temos um pensamento contínuo, já passamos a saber quem somos e passamos a aprender quem o outro é. Passamos a ter expectativas e desejos fluido aqui e encaminhados pelo instinto de conservação. Surge aqui algo extremamente importante, que é o interesse pessoal. A gente precisa se manter vivo aqui. Então o instinto de conservação é algo extremamente salutar, é o que nos mantém vivo, é o que muitas vezes nos permite estarmos fortes e querendo prosseguir com a vida. Porque em sã consciência, que não está passando por uma dificuldade muito grande, não quer sair da vida, quer permanecer na vida. Então aqui é o instinto de conservação nos levando até a nossa eternidade. Mas chega um momento em que nós precisamos, através do pensamento contínuo, ganhar conhecimento e ganhar amorosidade. E à medida que essas 2 linhas vão se abrindo, nós vamos ganhando mais em poder de criação. Então nós vamos caminhando, deixando o determinismo de Deus, divino, em nossas vidas e trabalhando mais as melhores decisões do nosso livre-arbítrio. Essa é a nossa estrada de Emaús. É necessário que a gente caminhe sobre ela e ganhemos com esses 2 discípulos que estão
também na estrada de Emaús de forma simbólica, ganhamos em duas asas, né, que a gente vai trazer. Quem são esses discípulos que estão caminhando em nós? Conhecimento e amorosidade. Então lá está escrito. Desligou aqui, não? Alô? Obrigado. Lá em Lucas, e eis que dois deles, neste mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia. Então nós temos no livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel o seguinte: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Esses são os dois discípulos simbólicos que nós temos que desenvolver. Quanto mais desenvolvemos conhecimento e quanto mais desenvolvemos sabedoria divina, trabalhamos nessa estrada de Emaús para reconhecer um Cristo vivo na nossa intimidade. Mas como essa estrada é uma estrada de desafios e de acréscimos de experiência, nós temos o amor como meta e a sabedoria como meta. Mas para chegar no amor, olha o trajeto que está dito aí pelo Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então a primeira fase hominal é instinto, puro instinto. Vamos desenvolvendo a nossa vida, as nossas reencarnações, tendo consequência das escolhas, estamos sendo sempre instruídos e sempre a vida nos pedindo e nos trazendo circunstâncias para termos escolhas melhores. Então saímos dos instintos e passamos para o segundo degrau, que são as sensações. Quando mais instruídos e depurados, temos sentimentos. As sensações deixam de ser apenas a força dos nossos sentidos, né? E a partir dos sentimentos chegamos ao amor. E olha o que o Lázaro diz: o amor é o ponto delicado do sentimento. É quando você não sente apenas para você, você sente esse amor ágape. Você consegue entender o amor divino nas suas vidas, consegue entender a proteção de Deus que nos mantém vivos, consegue enxergar Deus na simplicidade das coisas, e começa a nascer em cada um de nós uma coisa extremamente importante, e que quase a gente não percebe de forma natural. Se chama gratidão. Quando nós temos gratidão a Deus, gente, dificilmente a gente começa o nosso dia desanimados. Cada dia é uma bênção. Cada dor é uma dádiva. Cada encontro é uma oportunidade para crescermos nessa estrada de Emaús. Dias melhores, dias piores, dias mais felizes, dias menos felizes. Lá no capítulo 2 do livro Boa Nova, Maria e sua prima estão olhando João Batista e Jesus ainda adolescentes, e elas não sabiam que Jesus estava conversando com João, mas vê as duas crianças, os dois jovens, e Jesus apontando aquele cenário para João Batista, um cenário geográfico, né? E aqueles vales, aquelas montanhas, e Jesus provavelmente dizendo para João Batista, a gente deduz, né? Lógico, João, olhe para essas montanhas, olhe para esses terrenos montanhosos, esses vales difíceis de trajeto aqui em Israel. Mas saiba, os homens são assim. Aquela geografia de Israel tem um grande símbolo para nós. Nós encontraremos pessoas no cume das montanhas, felizes, iluminadas, que te levam ao alto. Mas nós encontraremos pessoas no fundo do poço, pessimistas, entregues ao desalento, à desarmonia. E nós mesmos passamos por essa geografia. A nossa vida é um eterno caminhar de altos e baixos. Por isso que é preciso caminharmos, termos esforços, para cada vez que conhecermos mais, também direcionarmos melhor as nossas escolhas. E o próprio Emmanuel nos diz, no Pensamento e Vida, que a sabedoria começa na aquisição do conhecimento. Não há conexão com a internet agora, porque você não era para ele falar nada, né? Gente, a única forma que eu tenho de ouvir o Espírito falar comigo é quando ela responde para mim. Eu não tenho mediunidade ativa, né?
Vamos lá. Bem, se nós temos que desenvolver duas asas, conhecimento e sabedoria, quais são as outras asas que nos mantêm presos, não nos deixando subir esses vales, dessas montanhas da iluminação? Nós sabemos, estamos cansados de saber. Vamos na Revista Espírita, abril de 1861. O que Kardec nos diz? Por si mesmo e por sua própria inteligência, o homem afasta a verdade de sua frente para substituí-la por argumentos e convicções pessoais, que julga infalíveis e irrevogáveis, porque lhe pertence. Olha, essa migração, dessa evolução, que é instinto para espírito, ela precisa fazer com que a gente mude de pertencimento. No início da nossa trajetória, nós tratamos o pertencimento das coisas e das pessoas para nós. Nós desenvolvemos aptidões, e boas aptidões, mas de exigir das pessoas que nos atendam. E quando aprendemos a doar algo, estamos sempre doando algo para situações onde nós temos, na maioria das vezes, ainda um interesse pessoal. Nós ainda talvez sejamos aqueles que doamos para as pessoas porque sabemos que aquelas pessoas têm algo para nos doar. Só que nós temos que mudar de pertencimento. Nós temos que entender que nós pertencemos ao universo. Nós somos criaturas de Deus. E nós somos criados para sermos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, ao invés de termos coisas que nos prendem e nos atrasam, nós precisamos abrir as mentes, os corações, para entender que pertencemos ao divino e que nós temos uma herança. O universo inteiro aguarda por nós. Entretanto, prossegue Kardec, ao desprezar o resto do mundo, mostra bem a sua pequenez, repelindo verdades que para ele são novidades. Também mostra a limitação da sua própria inteligência, pervertida por sua obstinação, que mais aumenta, olha aí, seu orgulho e seu egoísmo. Infeliz do homem que se deixa dominar por esses dois inimigos de si mesmos. São duas forças que precisam ser renovadas através do conhecimento e da sabedoria, para que ao caminharmos por essa estrada de Emaús, ganhemos em consciência de quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. Eu costumo falar que quando a gente não sabe aonde quer chegar, a gente pode ir ali no terminal central de Macaé ou em qualquer rodoviária e entra em qualquer ônibus, né? A gente não sabe para onde é que vai chegar, qualquer ônibus, onde quer ir, né? Entra em qualquer ônibus. Não importa para onde eles estejam indo. Mas quando a gente sabe onde precisa chegar, você procura se informar qual é o ônibus adequado para onde entrar, né? Prosseguindo um pouquinho com o estudo aí da passagem de Emaús. E sucedeu que, enquanto eles conversavam e debatiam, o próprio Jesus, aproximando-se, caminhava junto a eles. Gente, quando foi que Jesus não esteve caminhando conosco? Nunca. Isso não significa que nós tenhamos certeza disso. Essa certeza precisa ser desenvolvida. Mas ele nunca, em momento nenhum, ele esteve ausente. Cristo e Deus. Olha, se a gente pudesse olhar para todo o universo agora e tirarmos uma tomada da energia elétrica, e se essa tomada, essa energia, nós dermos o nome a ela de Deus, o que sobra? Nada. Nós estamos mergulhados em Deus. Deus sabe tudo. Deus está na composição das nossas células. Deus está na composição do oxigênio. Deus está na composição desse microfone. Até nessa voz sintetizada aqui, Deus está. Não há nada no mundo maior do que Deus.
E o Cristo representa em nossas vidas essa imagem, esse espelhamento do amor de Deus por nós. Deus é algo tão transcendente para nós entendermos que é necessário que nós ainda tenhamos modelos e guias. Então, se nós quisermos saber a quantidade de amor que Deus tem por nós, eu olho para quem? Para Jesus. Quando Jesus morre crucificado e ele se deixa entregar para que amigos não sejam crucificados no lugar dele, e para que ele não faça uma revolta com iniquidades humanas, ele está dizendo o seguinte para nós, porque ele, quando está no meio dos discípulos, ele diz assim: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu de mim não faço nada, estou entre vós como quem serve, estou entre vós para dizer a vós aquilo que ouvi do meu Pai, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, quando ele morre naquela cruz, ele está dizendo o seguinte: se Deus puder, ele morre em nosso lugar. É isso. Pergunta do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já ouvimos isso muitas vezes, né? Agora é preciso sairmos da leitura para a experiência de entender que esse Cristo é vida, esse Cristo é proteção, que tudo que chega para nós é uma lição de extrema sabedoria. Quando alguém adentra um jardim de infância, crianças no início da alfabetização, com um projeto de engenharia, ou com integrais, ou com TCCs, ou com desenvolvimentos, sejam físicos, da física ou de qualquer parte científica, ou mesmo da parte humana, de humanas, essa lição está adequada para a idade daquelas crianças? Não está. Esse tipo de coisa se dá para quem já está na universidade, já tem um patamar de desenvolvimento para poder receber essa lição. Então, quando a lição chega em nossas vidas, que nós dizemos assim: ah, isso é só para Cristo, isso é só para os discípulos, né? Eu não sou perfeito ainda, eu sou humano. Olha, nós precisamos mudar esse discurso. Sim, somos humanos, sim, somos imperfeitos, sim, não somos Cristos ainda, estamos longe disso, mas isso não significa que a lição que chegou para nós, ela está inadequada. Porque muitas vezes nós nos colocamos na posição dessas crianças que estão sendo alfabetizadas e dizemos que a lição é demais para nós, né? Temos também na Revista Espírita, de 68, em fevereiro, o Espírito Lacordaire. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, nos desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais, poder chamá-los Cristos. Só para a gente saber o que é o Cristo em nossas vidas, né? Também do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Então essa comunidade se reuniu até o momento em que Emmanuel escreveu esse livro, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Um pouco mais adiante, os discípulos falando para Jesus, né, na estrada de Emaús, eles lhe disseram as coisas a respeito de Jesus Nazareno, que se tornou varão profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo,
e como os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a uma condenação de morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir Israel, mas com todas essas coisas, este é o terceiro dia, que se passa desde que essas coisas todas aconteceram. Olha, Jesus está do lado desses discípulos falando de vida. E eles abrem a boca para falar, para aquele estranho, ainda um estranho, para falar de vida ou de morte? De morte. E é o que comumente nós temos feito conosco. Quando nós abrimos os noticiários, quando nós nos vinculamos às notícias públicas, e tudo que tem acontecido com o mundo, nossa sintonia é sintonia de vida ou de morte, gente? De morte. Mas é uma escolha ou não? Escolher um canal é escolha? Nós somos obrigados a permanecer naquela sintonia? Não. Qual tem sido o nosso esforço para buscarmos vida e não mais morte? Estamos falando de vida e morte espiritual. Vida e morte do sentimento, da esperança, da vontade, do bom ânimo. Porque se temos nos vinculado a situações, a notícias que tiram tudo isso da gente, nunca nós vamos caminhar por essa estrada de Emaús e descobrir o Cristo em nós. Porque a mensagem do Cristo é vida, de esperança. Não quer dizer que os problemas acabarão, mas nós enfrentaremos os problemas de forma diferenciada. Esse é o recado, né? Então nós temos lá no livro Fé, Paz e Amor, no capítulo 17, olha o que o Espírito Emmanuel nos traz. A fatalidade do mal é sempre uma criação devida a nós mesmos, gerando em nosso prejuízo a provação expiatória em torno da qual passamos compulsoriamente a gravitar. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com asas do bem ou com algemas do mal. A escolha, o pensamento tem poder. Nossas construções mentais nos imandam com o plano espiritual. É preciso que nós saibamos, e Emmanuel explica isso também. A abelha se alimenta de mel, mas o urubu de carniça. Joguemos os nossos pensamentos como mel para o universo, o céu desce, gente, como abelhas, como espíritos iluminados. Mas joguemos os nossos pensamentos para o universo como carniça. Nós estamos dizendo para a sombra. Me deixem aqui, me levem aqui. E aí a gente acaba não resistindo muitas vezes, né? Prosseguindo aí. Alguns dos que estavam conosco partiram para o sepulcro e encontraram, assim como as mulheres também o haviam dito. Não viram Jesus lá, o corpo, né? Essa é uma questão de visão. Muitas vezes a gente ainda precisa enxergar coisas, ter contato sensorial com as coisas para tomarmos decisões. E o que a doutrina espírita nos pede é para que vislumbremos um futuro, uma realidade plenamente espiritual. Para isso a gente precisa entrar em sintonia com o bem e ganharmos pela fé. Uma fé cega ou uma fé raciocinada, gente? Fé que usa raciocínio, fé que conhece e adota o conhecimento como direcionador. Essa fé é o que nós chamamos de fé como instrumento de visão. Ela não nos deixa cegos. Esses espíritos e essas pessoas, esses discípulos que estiveram naquele túmulo, procuravam um corpo. E muitas vezes nós estamos procurando corpos e temos esquecido de procurar o Espírito.
como também do Chico, através do Emmanuel, no livro Cartas do Alto. A grandeza do céu nos rodeia em toda parte, a fim de que a nossa visão se exercite, se ilumine e cresça. Entretanto, meu irmão, costumas rogar poderes sobrenaturais para ver os sinais do alto, quando há tantas maravilhas em torno de teus pés. Se não procurarmos enxergar a bênção próxima, como valorizaremos o dom ainda remoto por transcender a nossa capacidade de conhecimento? Se não cultivamos a fraternidade com o homem que respira ao nosso lado, como entenderemos o anjo distanciado de nossa posição evolutiva? Isso é fundamental. Nós às vezes dizemos que acreditamos em Jesus, acreditamos nos Espíritos, viemos até o Lar Francisco, nos submetemos às maravilhas que são os tratamentos que acontecem aqui, mas em nossas casas, as pessoas que caminham com a gente não consegue estender a mão e transformar os relacionamentos em relacionamentos divinos. Buscamos longe e esquecemos que o divino está perto de nós. O coração amigo que te acompanha é alguém cuja abnegação deves reconhecer, antes que seja tarde, para que não acolhas o arrependimento infecundo. E o coração incompreensivo que te desajuda é sempre alguém que se faz credor do salário de auxílio fraterno, para que a maldade e a ignorância diminuam na jornada de todos. Abre os olhos e vê. Não é preciso subir alguém ao céu prematuramente, a fim de entrar na posse de sublimes revelações. O mundo é um compêndio gigantesco, em que nos cabe descobrir os recursos de melhoria e elevação. Não te esqueças, pois, de que, abraçando os nossos deveres no abençoado serviço de cada dia, a experiência no bem conferir-nos-á ao Espírito a glória imperecível da divina visão. Nós temos mais algumas passagens para conversarmos, mas pela hora eu vou adiantar algumas coisas aqui para chegar na mensagem mais importante que eu queria trazer para vocês. Existe um filme chamado Ressurreição. Aí nós temos um tribuno romano, o nome dele é Clávios. Quem já viu esse filme? Já viu? Bom, né? Então nós temos aí o Clávios sentado num cavalo, ele presenciou o fim da morte do Cristo. Ele foi incumbido por Pilatos, de acordo com o filme, para ter certeza de que esse corpo estava bem embalsamado e bem trancado. Ele está na última foto ele mesmo colocando a pedra, e depois eles põem lá um selo de Roma nas cordas para mostrar que aquilo estava selado por Roma. Mas acontece que o corpo some, né? E depois ele passa o filme inteiro como um gladiador romano procurando esse corpo, porque começa a ter uma série de problemas sociais. Inclusive o César viria visitar Pilatos, e não seria de bom grado para Pilatos que encontrasse uma revolta, porque um homem foi julgado, foi morto e o corpo sumiu, um homem que disse que ressuscitaria. Isso deixaria o povo em polvorosa. Então o filme se desenrola ele procurando esse corpo, e ele acha os discípulos. E eu vou trazer para vocês um pequeno trecho do filme, a partir do momento em que ele, ainda guerreiro, procura pelos discípulos para saber onde é que os discípulos teriam levado o corpo de Jesus. Mas ele tem surpresas, né? Pessoal, vamos lá. Quando os discípulos dizem que é necessário voltar a Jerusalém, e ali terminou esse vídeo falando de Jerusalém, um foi para Jerusalém fisicamente, o outro não quis ir. Esses homens são iguais? Eles são os mesmos homens quando eles tiveram contato com Jesus inicialmente? Não são. Jerusalém, então, é algo firme. Jerusalém representa o templo divino, onde nós fazemos as ofertas, onde nós vamos ver Deus e sermos vistos por Deus. Assim diz a tradição judaica, quando eles tinham que pelo menos 3 vezes por ano fazer uma migração a pé, muitas vezes, para participar das festas judaicas. Então atingir Jerusalém não é estar em templos. A Jerusalém mais importante que nós precisamos atingir é o nosso coração. Esse Cristo vivo
precisa nos levar também para a ressurreição. Guardemos algo: a reencarnação é uma ferramenta a caminho da ressurreição. O dia que nós entendermos que nós somos espíritos, o dia que nós tivermos coragem para adotar o Cristo como modelo de vida, mas entender que há uma mudança drástica que nos aguarda, as espadas de guerra cairão, os poderes e os domínios do ouro cairão, as baionetas cairão, os canhões se calarão. O primeiro homem, Adão, sua mulher, Eva. Eva teve um contato com a serpente. O indivíduo teve um contato com a serpente. Mas levou o contato para a serpente para o casamento, porque também levou a proposta da serpente para seu esposo. Tiveram filhos, 2, inicialmente, Caim e Abel. Quem matou quem? Caim. Então sempre a proposta da serpente aparentemente vencendo a proposta de Deus. Mas um indivíduo, Eva, teve um contato inicialmente, lá no princípio, e o mundo chegou aonde chegou. Isso significa que a solução do mundo está nos palácios, está nos governos, está nas leis, está nas decisões de gabinetes? Não. Se fosse assim, o Evangelho teria começado, não numa estrebaria, teria começado no gabinete de Pôncio Pilatos, à época. Da mesma forma que Eva individualmente trouxe o mundo até aqui, isso é uma simbologia. Nós precisamos acreditar que o indivíduo em contato com um Cristo vivo está levando o planeta, a Terra, para uma nova geração. Que possamos fazer no coração uma nova Terra e que possamos trazer através das nossas experiências um Cristo vivo, ressuscitado, e que ele seja o esteio e o farol das nossas vidas. Obrigado pela paciência, que voltemos com segurança para as nossas casas.